Adriano Gomes de Oliveira, este é o nome do futuro prefeito de Santana do Seridó, que venceu agora nas últimas eleições aos 38 anos de idade, na primeira eleição que disputou. E aqui conosco o Adriano para falar sobre a eleição de Santana, agora os projetos que tem para os próximos 4 anos como prefeito. Adriano, em primeiro lugar, parabéns pela vitória. Uma vitória apertada, 15 votos. Apertada, 15 votos. Mas foi desde da nossa convenção, Vanderlei, que ela veio ganhando forças. É claro que a gente enfrentou lá um ex-prefeito de 3 mandatos, um cara que tem um serviço prestado à comunidade, e tudo isso pesou frente a uma candidatura que o povo apostou na questão do Filho da Terra, que nós trabalhamos muito, no pensamento de futuro, nos nossos projetos que apresentamos à população santanense, e tudo isso culminou com a vitória apertada, mas graças a Deus uma vitória que o povo de Santana escolheu democraticamente, e estamos aí com o desafio de contribuir com a história de Santana do Seridó. Agora vamos começar falando sobre as estratégias de marketing utilizadas na sua campanha. Teve essa história de ser o primeiro filho de Santana a ser prefeito. Isso realmente é verdade ou Santana já teve? Não, já teve. Teve Seráfico, Moisés, o próprio Gastão. A gente trabalhou o retorno de um filho da terra. Porque quando o Iranildo acabar o mandato dele, ele que é daqui de Parelhas, como o Hudson também, Santana já estaria há 16 anos sem um filho da terra à frente da gestão. E a gente usou essa jogada de marketing, que é um desejo do povo, foi externado nas ruas, e o resultado foi aí, essa vitória, apertada, mas uma vitória do povo de Santana. Eu tenho a impressão de que, por usar justamente essa estratégia de marketing, isso seria melhor absolvido e que a população, em grande maioria, iria absorver essa ideia, mas no final das contas acabou, pela diferença de votos que a gente teve, viu que não foi o preponderante da escolha também no final, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga essa proximidade tanto que o Hudson conseguiu chegar na disputa? Não, ela não poderia ser o fator determinante. Ela foi um dos valores agregados à nossa campanha. A nossa campanha a gente usou como também suporte o pequeno serviço prestado frente à saúde, onde nós conseguimos em 1 ano e 7 meses deixar a saúde de Santana do Seridó como a segunda melhor do estado, a primeira do Seridó, isso avaliado pelo Ministério da Saúde, e vários outros fatores que contribuíram para que nós pudéssemos lograr êxito nessa eleição. O fato de ter contribuído com a gestão do Iranildo durante 7 anos, na parte de elaboração de projetos, na parte de acompanhamento, desde a viagem a Brasília, onde eu costumava dizer que isso era transformar o abstrato em concreto. A gente saía de Brasília com a destinação de emendas e acompanhava tudo isso até a execução da obra, ou seja, isso foi nos dando bagagem, foi dando credibilidade para que a população visse em Drio e Berré a continuidade de um projeto que vem dando certo, um projeto do PMDB, sobretudo, do meu partido, que vem dando certo e que foi também um dos fatores fundamentais para a nossa vitória. E falando agora dos desafios que você vai enfrentar enquanto prefeito de Santana do Seridó, o que é que vai ser prioridade no seu governo agora? O que é que você pensa para o futuro de Santana? Educação de qualidade. A gente pode pensar, por que não pensar como na Europa, os países desenvolvidos, educação pública de qualidade, educação de tempo integral, usar a estrutura física que Santana tem, ginásio de esporte, balneária, academia, praças, áreas de entretenimento e lazer, como ser também instrumentos de ação para a educação de qualidade. Fazer uma educação de qualidade, melhorar a educação básica, a saúde pública também tem que ser um fator fundamental, a saúde preventiva. Eu digo muito que a gente no Brasil adotou cuidar da doença ao invés de cuidar da saúde. A gente tem que trabalhar a nutrição, a alimentação saudável, a prática de esportes, a geração de emprego e renda. Santana do Seridó há 42 anos tem a mesma população, só migrou da zona rural para a zona urbana, e na zona urbana não encontrou oportunidade de emprego, e essa população migrou para outros centros, para
Parelhas é um dos destinos, não? Parelhas, Santa Luzia e Jardim do Seridó. São os principais destinos. São os principais destinos. Hoje o pessoal não busca São Paulo, Rio, não? Diminuiu muito, diminuiu muito. A gente vem ao longo desses 8 anos do prefeito Iranildo com a implantação de empresas, de facção, de mineração. O pessoal já está começando a voltar. Está tendo oportunidade de geração de emprego e renda em Santana. Ações como levar o pagamento dos servidores para Santana fez com que o comércio crescesse e que famílias permanecessem em Santana. Então, tudo isso é o desafio, promover desenvolvimento, inclusão social. Santana do Seridó ainda há 15% da população abaixo da linha da pobreza. A gente tem que identificar essas pessoas, saber o que está acontecendo, o que está dando errado, para que essas pessoas continuem à margem da sociedade, que elas tenham acesso à educação, à saúde de qualidade, para que Santana cresça, toda a população, e que possa ter inclusão social e igualdade para todos. Agora, o que é que você coloca como principal problema hoje de Santana, que tem que ser urgentemente resolvido? Geração de emprego e renda. E aí seria com o quê? Com a atração de novas empresas? Atração de empresas. A prefeitura não tem como absorver? Não, não tem. É geração de emprego e renda, fazendo parcerias, dando isenção de impostos, mostrando que Santana tem uma mão de obra qualificada na produção têxtil, por exemplo. Lá já tem uma facção e há várias mulheres trabalhando. É ampliar isso. O que eu tenho dito que a gente tem que fazer em Santana é descobrir a vocação. Santana é uma cidade nova, mas ela ano que vem estará com 50 anos. É o cinquentenário de Santana. E a gente tem que provocar na população de Santana essa vocação. Para que seja como Parelhas, a cidade da telha, como São José do Seridó, que tem muitas facções, e Ouro Branco, que tem a exploração do minério como maior fonte de geração de emprego e renda. Por quê? Porque a estrutura da administração pública municipal não tem como absorver toda a geração de mão de obra que vai surgindo no município. Aí, para evitar que essas populações migrem para grandes centros, eis o desafio de Santana, é provocar uma vocação do povo de Santana. Agora, qual vai ser a participação de Iranildo no seu governo? O prefeito Iranildo tem sido importante, muito importante, desde nessa retomada de um caminho de crescimento na nossa campanha. E o prefeito Iranildo é um homem visionário. Ele vislumbra projetos como trazer essa mineração para Santana do Seridó, essa facção. A gente vai dar continuidade e ele é uma pessoa que vai muito nos apoiar no desenvolvimento e na continuidade dos projetos para Santana do Seridó. Agora, uma coisa que foi bem criticada com relação a Iranildo, inclusive na eleição, é o temperamento explosivo de Iranildo, que muitas vezes veio à tona. Esse seu perfil não é semelhante? Não. Eu costumo dizer, Vanderlei, que quando as virtudes superam os defeitos, a gente tem que olhar para as virtudes das pessoas. E quer dizer, eu falei isso pelas as notícias que eu acompanhei em alguns veículos, algumas coisas, mas você concorda que realmente existe esse perfil? Inclusive, cogitava-se que a oposição iria usar isso, provocar inclusive a prisão do prefeito Iranildo como jogada de marketing para dizer que ele é um homem violento, que ele é um homem agressivo, que isso é um mito que está sendo criado. Qualquer ação de Iranildo se transforma numa reação perante a sociedade que sem limites, às vezes, muitas vezes, por boatos, por distorção da verdade. Ele tem um temperamento realmente assintoso. Vocês têm perfis diferentes nesse aspecto. Temos, com certeza. O meu perfil é mais apaziguador, é de conversa, é de tentar resolver na conversa. E eu creio que esse perfil foi quem me levou à prefeitura e que vai me levar a governar Santana. E é justamente sobre esse perfil que aí eu faço a seguinte pergunta. Como é que vai ser a sua participação, a sua relação com a oposição? Porque a oposição fez a maioria na Câmara, o que acaba sendo também uma dificuldade para o prefeito para poder aprovar projetos, porque tem que ter uma relação, né, e inclusive eu acabei parabenizando também, liguei para o Hudson, concorreu, para parabenizar pela atitude dele por ser, na verdade, e eu peço até licença para você para falar a respeito disso, de que eu acho que ele tem sido um democrata na palavra mais ampla possível, porque no dia seguinte ele foi para a rádio, agradeceu a votação dele e demonstrou que, particularmente com relação a você, não existe nenhum tipo de diferença. Então, assim,
como é que está a questão de Dril com a oposição? Como é que pretende se relacionar com os vereadores, com o Hudson, por exemplo? Pretende ter esse relacionamento? Eu sempre tive um diálogo muito franco, muito aberto com a oposição. Inclusive, quando havia necessidade de conversar com a Câmara, eu fui várias vezes conversar, tratar do piso dos professores, juntamente com a professora Vânia, e vários outros projetos. A Constituição Federal deixa isso bem claro. No Brasil, os poderes são independentes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eles devem ser harmônicos. Existir uma harmonia entre os poderes. E eu tenho certeza que o Poder Legislativo de Santana, por ser maioria da oposição, não vai abrir mão de aprovar projetos de interesse da população de Santana. Os projetos que lá serão apresentados não são de interesse de Dril, são de interesse da população de Santana. Agora, a gente não pode negar que o Hudson é uma porta aberta do Seridó em Brasília. E o fato dele ser assessor, por exemplo, de um deputado, poderia ser uma porta aberta. Você pretende recorrer a ele algumas vezes para poder conseguir recursos para a cidade? E se isso acontecer, vai poder dizer abertamente que foi conseguido através dele ou não? Vanderlei, nós também temos os nossos contatos em Brasília, tivemos o apoio do ministro Garibaldi, da deputada Fátima Bezerra, do senador Garibaldi Alves, pai, do deputado líder do PMDB, que será o presidente da Câmara dos Deputados ano que vem, o deputado Henrique Alves. Mas eu não vejo nenhum empecilho se existir a possibilidade de falar com o Hudson, eu não tenho nada contra ele. Que pena que o deputado dele, até hoje, só destinou uma emenda para Santana do Seridó, que foi às vésperas da eleição. Eu gostaria que o deputado que nós votamos em Santana do Seridó, que o compromisso dele foi com o povo de Santana, não com um segmento político, que tivesse destinado mais apoio. E se ele tiver apoio para destinar para Santana do Seridó, com certeza Santana vai estar aberta, até mesmo pelo mecanismo de transparência hoje. Um deputado, na hora que ele destina uma emenda, está aberto na internet, nos portais de transparência, e Santana estará de braços abertos para receber de quem quer que seja ajuda para o crescimento e o desenvolvimento de Santana. E a relação com os colegas prefeitos? Você estava falando ali a respeito de uma ideia que nasceu em 2000, e até você foi um dos idealizadores daquela ideia de criar um grupo de prefeitos da região. Como é que vai ser essa relação com o prefeito Francisco reeleito, o prefeito Dr. Sérgio, Josimar Dantas em Jardim? Essa ideia, Vanderlei, tem que ser, sobretudo, suprapartidária. Tem que estar no pensamento de todos nós o desenvolvimento dessa região aqui do Seridó. E, pensando coletivamente, a gente tem em comum saúde, segurança. Nós somos região de fronteira. Então, há de se pensar numa segurança pública de fronteira, numa saúde onde a gente possa pactuar, porque a saúde pública ela é pactuada. Aquilo que eu não resolvo no meu município, eu tenho que pactuar com o município que tem, no caso Parelhas. A gente tem que pensar de forma coletiva, porque não é só a ambulância que resolve o problema da saúde pública de municípios que estão distantes da capital. A gente tem que interiorizar a saúde. E Parelhas tem que pensar assim, Santana tem que pensar assim. Eu não posso pedir nem pleitear uma UTI para Santana do Seridó, mas para Parelhas é possível sim. Por quê? Para absorver as populações de Santana, Equador, Carnaúba e Jardim do Seridó. Esse G5 que a gente pensa pode ser G infinito, desde que pense coletivo e que seja suprapartidário. Que os pensamentos políticos de cada segmento político não interfiram nas decisões de planejar o desenvolvimento integrado dessa região. Agora, o resultado das eleições deste ano, independente de Seridó, de Rio Grande do Norte, estou falando de Brasil, demonstraram que o eleitor parece que está caminhando para ser um eleitor consciente agora, poder avaliar os discursos dos candidatos. E muitos eleitores questionavam sobre as promessas dos candidatos, porque muitos deles esbarravam nos recursos, né? Então o eleitor ficou mais antenado a isso aí. E hoje um problema que a gente enfrenta nas prefeituras é a questão do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é basicamente o que as prefeituras de interior vivem. As prefeituras enfrentam um enorme problema nesse sentido, inclusive Santana do Seridó, que hoje, assim como muitas prefeituras, também tem dívidas por causa da redução. Como é que
Dril vai resolver isso aí, vai tentar administrar essa questão dos recursos? Vanderlei, numa democracia representativa como a nossa, o recurso fica em Brasília e os municípios ficam com a responsabilidade. Desde o processo de redemocratização, a Constituição Federal tentou diminuir, digamos assim, o poder de influenciar nos municípios e transferiu a responsabilidade para os municípios. Mas não transferiu o recurso. De cada real que você paga de imposto, poucos centavos ficam no município, o resto fica nas esferas estadual e federal. Aí os municípios pequenos, que não têm receita própria, eles estimam receitas, né? Porque ele estima que vai receber e fixa as despesas. Eis o cuidado, receber 12 parcelas e planejar para 13, porque você tem 13 folhas de pagamento, né? Com o 13º. Você tem as demandas, você tem a saúde pública, que o Estado tem uma responsabilidade que quando deixa de cumprir, quem tem que cumprir é o município. A gente tem que equacionar bem tudo isso e buscar parcerias, buscar recursos federais para ser o diferencial no município de Santana do Seridó. O segredo é esse. Não há outro caminho, não. Então vai ter que ir atrás de emenda. Com certeza. Emenda, programação, tudo que tiver nos ministérios que possa ser o diferencial na gestão. Porque tem muita gente que diz assim, questiona a questão de emendas porque é uma forma de promover, na verdade, deputados e senadores. Eu concordo em partes com relação a isso, acho que realmente Aí fala, não, tem que se conseguir através de projetos. Mas a questão burocrática do Brasil é complicada. O projeto acaba demorando muito sempre por causa da burocracia, né? Então acaba sendo que o meio mais rápido acaba sendo emenda, né? É o caminho mais curto. Até mesmo porque pela viabilidade política, o parlamentar tem como conseguir essa liberação dos recursos. A gente tem que parar de pensar em política de governo e pensar em política de Estado. Qual a política de Estado que tem dado certo no Brasil? O SUS. É um programa que tem dado certo há 22 anos. Por que não pensar na segurança pública de Estado? Um planejamento que, independente do governo, essa política continue, né? A gente viu tantos programas aí, programas bons que mudou de governo, aí porque aquele projeto não é dele, é mudado. Não, no SUS não é assim. Você vê no SUS um projeto de continuidade. O SUS é ruim? Não. Precisa melhorar? Precisa. Mas é o único plano de saúde do mundo que contempla transplante, que contempla várias outras ações que os planos particulares não contemplam. Ou seja, a gente tem que pensar em continuidade e não só em mandatos. É esse o pensamento que a gente tem que... Agora, Dril, se por um acaso ficarem dívidas da administração atual de Iranildo por causa dessa ausência de recursos, você pretende assumir no ano subsequente? Vanderlei, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela diz que a gestão não pode deixar dívidas de uma para outra. Mas há aquelas dívidas por exemplo... Prestadores de serviço. De emendas. Porque as emendas hoje elas só têm a dotação orçamentária. Quando você vai para Brasília, você consegue o empenho do recurso. E a gente, enquanto prefeito, e já existe uma mobilização para que isso seja da seguinte forma, seja creditado o recurso, e não só o empenho, porque o empenho, o próprio governo federal pode, através de um decreto, desfazer, como o presidente Lula fez em 2010, no final de 2010 ele fez isso. E essas despesas, elas são legais, que permaneçam de uma gestão para outra. Então, é esse tipo de despesa que vai ficar em Santana e que a gente, com certeza, deve assumir, porque toda despesa empenhada, ela tem que ser paga. Mas as despesas de prestadores de serviço, por exemplo? Lá está sob controle, eu creio que até dezembro tudo será resolvido e que a gente vai receber uma prefeitura equilibrada como ela tem sido até hoje. Ok. E eu sei que acabou, a eleição terminou agora, mas sabe como é que é político. Termina a eleição, já está pensando em outras aí. 2016, teve uma pessoa que apareceu muito no nosso cenário aqui, que foi o caso do Dr. Antônio Petronilo, por ter apoiado Francisco, mostrando toda a sua força, toda a sua liderança aqui na cidade de Parelhas e também em outros locais da região. Me parece que em Santana houve uma postura de neutralidade, eu não sei como é que foi aí, mas o prefeito Dril pensa no nome de Dr. Antônio para possivelmente apoiá-lo na candidatura a deputado estadual? Por que não? Esse pensamento de regionalização, de valorizar as nossas regiões, passa por ter um deputado estadual que represente a região, de ter um deputado federal que pense
de forma especial com as nossas regiões. E Dr. Antônio é um bom nome, ele é do PMDB e o futuro a Deus pertence. A gente vai estar aí trabalhando, se ele se lançar candidato e se for de consenso do PMDB, a gente vai estar com certeza direcionando apoio para que essa nossa região cresça. Como regiões da Paraíba, que são parecidas com a nossa aqui, que tem campus universitário, que tem uma saúde mais avançada, que tem geração de emprego e renda, que isso possa acontecer aqui também no Rio Grande do Norte. Agora, Adri, para a gente encerrar, como é que vai ser a sua postura para fazer com que os ânimos possam ser apaziguados em Santana do Seridó? Porque, na verdade, a cidade está dividida e as notícias que a gente tem é de que hoje há um clima tenso em Santana do Seridó, e inclusive a partir de algumas coisas que aconteceram. Durante a eleição, por exemplo, uma pessoa foi levada para a delegacia acusada de compra de voto e que essa compra de voto era em seu favor. Esse caso foi parar na delegacia, né? O que é que você tem a falar com relação a essas acusações de compra de voto na sua campanha e com relação a esse clima tenso que Santana do Seridó vive hoje? Vanderlei, Dril não comprou votos, nem pediu para ninguém comprar. Primeiro que não é o nosso perfil. Nós andamos de casa em casa, eu, prefeito Iranildo, Berré e os vereadores da coligação Filhos da Terra, mostrando propostas para Santana do Seridó. Nós recebemos do PMDB um programa de governo padrão, que todos os candidatos do PMDB utilizaram desse programa de governo, onde nós adequamos esse programa à realidade de Santana do Seridó e andamos de casa em casa, inclusive passando também na casa dos adversários, dizendo a nossa proposta, dizendo o que nós teríamos de projetos para fazer para o Santana do Seridó. Jamais passou pela cabeça de nenhum de nós comprar a consciência de alguém, porque esse não é o perfil, nem é o nosso projeto. Porque, como disse Dom Delcio, quem compra votos está se preparando para roubar, e esse não é o nosso propósito frente à Prefeitura de Santana do Seridó. O nosso propósito é contribuir com a gestão, é contribuir com o desenvolvimento e com o crescimento de Santana do Seridó. Quanto a esses ânimos, hoje já está mais tranquilo. Santana é conhecida por sua história por uma cidade pacífica e o nosso comportamento é primeiro de pedir paz, de pedir que o povo compreenda que o resultado foi democrático, foi uma escolha do povo de Santana do Seridó. Quem perdeu, que esqueça isso, porque as bandeiras partidárias hoje não devem ser mais levadas em consideração, porque a bandeira hoje que prevalece é a bandeira de Santana do Seridó, da saúde, da educação, do desenvolvimento, do crescimento da população de Santana. E não a bandeira partidária, porque o partidarismo se acaba no dia 7, com a decisão que o povo escolheu de ter o candidato Filho da Terra como prefeito de Santana do Seridó. Então, nesse sentimento de pedir paz, de pedir que o povo de Santana continue sendo ordeiro e hospitaleiro como sempre foi, e que volte às boas, porque Santana do Seridó, na verdade, é uma família. E que essa família não pode ser dissipada, pode ser dizimada por conta de uma eleição. A eleição foi um processo que acabou, teve Dril e Berré como vitoriosos, e que agora é seguir em frente, é encarar esse desafio que é enorme. A gente mora numa região que é propensa a se tornar deserta, né? O desafio do convívio com a seca, o desafio de gerar emprego e renda, de gerar desenvolvimento sustentável, é muito maior do que essas querelas políticas que devem ser esquecidas e seguir em frente, porque Santana é uma família. Ok. Então, André, fica o espaço aí para que você possa fazer seus agradecimentos e deixar a sua mensagem para o povo de Santana. Vanderlei, agradecer esse espaço, agradecer a todos que foram de forma democrática votar em Dril, porque acreditou no projeto de Dril como o melhor para Santana do Seridó. Dizer aos nossos adversários do nosso respeito, da nossa atenção com todos eles, e dizer, sobretudo, que Dril é um prefeito de todos. A partir de 1º de janeiro de 2013, vai trabalhar para o crescimento e o desenvolvimento de Santana do Seridó e não só de um grupo político. Então, no mais é pedir paz e pedir que todos respeitem o que foi escolhido de forma democrática e participativa pelo povo de Santana do Seridó. Então é isso aí, a mensagem do futuro prefeito de Santana, prefeito a partir do dia 1º de janeiro, e quero dizer que o espaço está aberto aqui também para os outros prefeitos que se elegeram na região, para aqueles que também não conseguiram. O Hudson já está convidado para vir aqui também, o prefeito Francisco já falou
que vem. Aproveito para convidar também o padre Josimar, eleito de Jardim do Seridó, o Amazã vai vir aqui, o doutor Sérgio está convidado e também já foi feito o convite a Humberto aqui da cidade de Parelhas. Ele ficou de retornar a ligação para a gente, para poder dizer quando vem, mas até agora não atendeu mais celular e ainda não disse a data que vem, mas estou esperando, Humberto, a sua participação aqui para poder deixar o agradecimento para os seus eleitores e poder falar com relação às eleições de Parelhas e quais são os projetos. O espaço aqui na TV Seridó é democrático para que todos possam falar, tá certo? Então, para você que nos acompanha, um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau!